Olá, eu me chamo Luiz Gabriel e eu sou o representante do Grupo Poder, que ficou com o projeto Árvore Clatística para apresentar esse trabalho que a gente realizou. É, é um trabalho que foi composto por Eric Moraes Barros, por Flávia Alessandra Lemos Mota, por mim, Luiz Gabriel Dantas, e por Cauã Rocha Reis. Ele foi orientado pelo professor Cláudio Rodolfo Souza de Oliveira. A proposta desse trabalho foi criar justamente a árvore clatística. E nisso a gente desenvolveu um sistema de análise para representar as relações evolutivas entre espécies de animais. Ela, essa árvore clatística ela permite estruturar a evolução das espécies de uma forma hierárquica, onde cada nó representa uma espécie e suas conexões demonstram uma ancestralidade em comum. O sistema ele implementado oferece algumas funcionalidades essenciais, como por exemplo a inserção de espécie, que vai inserir novas espécies na árvore, respeitando a relação evolutiva entre elas. O 2, a visualização da árvore destacando a relação entre espécies, que vai destacar essas conexões entre as espécies, né? O 3, que é a busca por espécies, um mecanismo de busca que vai permitir localizar qualquer espécie que estiver cadastrada. A 4, que é os detalhes da espécie, vai exibir alguns detalhes específicos de cada espécie dentro da árvore. O 5, que é a remoção de espécie, que automaticamente exclui todas as suas espécies também descendentes. E o 6, que é a impressão de relação filogenética, que vai evidenciar os vínculos evolutivos entre as espécies registradas. Então agora já vamos ver o código em si e no fim iremos ver ele rodando. Aqui então temos a implementação de uma árvore clatística em Kotlin que nos ajuda a organizar e entender as relações evolutivas entre as diferentes espécies. E cada espécie ela vai ser representada como um nó da árvore, e esses nós estão conectados tudo em uma estrutura hierárquica. Aí assim vamos explorar o código passo a passo para entender como cada parte desse código funciona. Começando aqui com a definição da nossa classe, que é a árvore clatística, que recebe um tipo genérico T. Isso significa que a árvore pode armazenar qualquer tipo de dado, como nomes de espécies representadas como strings. Aí, aqui declaramos que a árvore tem uma raiz, ou seja, um primeiro nó, que servirá como ponto de partida para as demais espécies. A primeira funcionalidade que implementamos é a busca por uma espécie específica dentro de uma árvore. Isso é essencial porque precisamos encontrar onde inserir ou remover uma espécie. Aí aqui, logo no início, vemos que a função recebe um nó da árvore, que pode ser nulo, e o nome da espécie que estamos procurando. Se o nó ele for nulo, significa que chegamos ao final da árvore sem encontrar a espécie, então retorna o null. E se o nó atual ele contiver a espécie que buscamos, encontramos o que queríamos e retornamos esse nó. Fica aqui. E se não for o nó atual, verificamos entre os descendentes, ou seja, as espécies que evoluíram a partir dele. Aí fazemos isso utilizando um laço de repetição que percorre todos os descendentes do nó atual. E se passarmos por todos os descendentes e não encontrarmos a espécie, retornamos null, indicando que ele não está na árvore. A próxima funcionalidade do nosso código é a inserção de uma nova espécie na árvore. Aí aqui já vemos que precisamos primeiro encontrar a espécie ancestral para adicionar um novo descendente a ela. E para isso usamos a função buscar espécie, que acabamos de implementar. E se encontrarmos o ancestral, criamos um novo nó para a nova espécie e adicionamos esse nó como descendente. Aí ele vai exibir essa mensagem aqui. A espécie nó
a espécie nova espécie, que seria a espécie adicionada sob ancestral. Caso contrário, ela exibiria uma mensagem de erro, dizendo que o ancestral não foi encontrado. Exibiria essa mensagem aqui específica. E agora, indo para a próxima, temos o remover espécie. Se uma espécie for removida, todas as suas descendentes também devem desaparecer nessa brincadeira. Aí, primeiro, verificamos se a espécie que queremos remover é a raiz da árvore. Aí, se for, vamos apagar toda a árvore. E se a espécie não for a raiz, usamos a função só remover nó aqui, que busca e remove a espécie desejada e assim também vai remover seus descendentes, como vai aparecer mostrando a mensagem. A espécie tal e seus descendentes foram removidos. E agora, só explicando mais como funciona essa remoção interna, a função que realmente faz essa remoção é essa daqui, o remover nó. Primeiro, vamos verificar se a espécie existe. Se não, encontrarmos, aí vai exibir essa mensagem aqui de erro, que essa espécie não foi encontrada. Se a espécie foi encontrada, removemos ela da lista de descendentes do nó pai, que mostra aqui nesse código. Aí depois chamamos a mesma função recursivamente para remover os descendentes da espécie excluída. Seria esse daqui. E vai apresentar essa mensagem. A espécie tal e seus descendentes foram removidos. Para visualizar a árvore de forma organizada, criamos a função imprimir árvore. Aí, cada nó ele é impresso com um recuo proporcional ao seu nível na árvore, para dar um efeito visual bem mais estruturado. Foi o que a gente fez aqui. Aí depois chamamos a função novamente para cada descendente, aumentando o recuo a cada nível da árvore, como é visível nessa parte aqui do código. Aí agora, já indo para essa função imprimir filogenética, ela que vai imprimir uma espécie específica. Primeiro, verificamos se o nó contém a espécie desejada. Se sim, imprimimos a árvore a partir desse ponto. Tanto que vai até imprimir essa mensagem aqui, ó, relação filogética de tal espécie. E caso contrário, buscamos entre os descendentes e imprimimos somente a parte correspondente da árvore. E vai exibir essa mensagem aqui específica. Também aqui, espécie tal não encontrada. E aqui chegamos ao fim dessa classe, árvore clatística. E com essa implementação, conseguimos assim criar, buscar, remover e visualizar espécies dentro de uma árvore clatística, o que vai facilitar a análise das relações evolutivas de uma forma bem mais clara e bem organizada, como foi visível nessa explicação aqui do código. Agora, indo para a classe NoArvore, começamos definindo ela, que usa um tipo genérico T. Isso permite que a árvore armazene qualquer tipo de dado, como o nome de uma espécie. Aí o dado armazena a informação do nó, ou seja, o nome da espécie. E o ancestral, ele guarda o nome da espécie ancestral, para manter a referência de onde a nova espécie evoluiu. Em seguida, criamos uma lista mutável para armazenar os descendentes dessa espécie. A lista descendente, ela guarda outros nós da árvore, representando as espécies que surgiram a partir da atual. Agora aqui, no adicionar um descendente, precisamos de uma maneira de adicionar descendentes a uma espécie. Para isso, criamos essa função. Aí, nessa função, ela recebe um nó filho, ou seja, a nova espécie,
e o adiciona à lista de descendentes do nó atual. Por exemplo, se inserirmos o nó leão como descendente do nó felino, o nó felino passará a ter leão como filho na árvore. Aí dá para seguir uma sequência lógica assim. Por exemplo, também precisamos ser capazes de remover uma espécie e com isso apagar toda a sua linhagem descendente também. Para isso usamos a função remove descendente. Nessa função ela vai localizar e remover as espécies da lista de descendentes. Por exemplo, se removermos leão de felino, o nó leão e todos os seus descendentes eles serão apagados da árvore. E para facilitar a visualização da árvore, criamos a função imprimir descendentes, que exibe todos os descendentes diretos de uma espécie específica. Primeiro, verificamos se a lista de descendentes está vazia. E se não houver descendentes, a função simplesmente retorna e não imprime nada. E caso existam os descendentes, aí já vai ser outra história, porque usamos um laço de repetição para percorrer cada nó filho e imprimir o nome da espécie correspondente. E, no final, imprimimos um ponto para sinalizar que a lista foi encerrada, que é esse ponto aqui. E, por fim, também implementamos a função tem descendentes, que verifica se uma espécie ela possui ou não descendentes. E se a lista de descendentes ela estiver vazia, a função vai retornar false, indicando que a espécie não possui descendentes. E se houver pelo menos um descendente, a função ela vai retornar true, indicando que essa espécie gerou outras ao longo da evolução. Essa verificação ela é bem útil, porque para tomar algumas decisões importantes, como excluir apenas espécies que não possuem descendentes, ou para saber se devemos continuar a busca dentro da nossa árvore. E já essa classe aqui em específica, ela é bem essencial para a construção da nossa árvore, porque é ela que permite a gente adicionar novas espécies, remover linhagens inteiras, visualizar os descendentes e até verificar se uma espécie ela continua evoluindo. Com essa base bem sólida, aí a gente vai conseguir manipular e analisar a árvore evolutiva de uma forma também organizadíssima. E agora, indo para o nosso main, temos aqui um código que implementa um menu interativo para gerenciar uma árvore clatídica, que é o que o nosso trabalho propôs, né? Aí, nesse código aqui, ele vai permitir adicionar, visualizar, buscar e remover as espécies. E ele utiliza a classe nó-árvore para estruturar os nós da árvore e a classe árvore clatídica para gerenciar as operações sobre a árvore. Já iniciando mesmo a estrutura desse código principal, temos aqui a função main, que é a função principal do programa, que é executada primeiro a iniciar o código. E usamos a classe scanner para ler a entrada do usuário via terminal. O comando system.in é utilizado para capturar esses dados do console. Aí, já aqui o programa ele solicita ao usuário a espécie raiz da árvore, ou seja, o primeiro nó que vai ser inserido. Aí o usuário digita a espécie que será a raiz da árvore e ela é armazenada na variável espécie raiz. A árvore então ela vai ser criada utilizando a classe árvore clatídica e a raiz é iniciada com o nome fornecido pelo usuário e o ancestral é uma string vazia, já que a raiz não tem ancestral. Aí agora já indo para o menu de opções, o menu interativo ele permite que o usuário escolha diferentes operações que podem ser feitas nessa árvore, como por exemplo inserir espécie, visualizar a árvore completa, digitando o 3 o buscar espécie, digitando o 4 detalhes da espécie, o 5 remoção de espécie, o 6 a visualizar a relação filogênica e o 7 o sair.
e garante que temos um loop infinito nele, né? Que garante que o programa continue executando até que o usuário escolha a opção de sair, que é o set. E o menu ele vai possuir essas 7 opções, onde cada número ele vai corresponder a uma ação específica que o usuário pode executar. Então, aqui nesse print, escolha uma opção, o usuário vai digitar um dos números de 1 a 7 no terminal e a entrada é capturada pela função scanner.nextInt e o en, semelhante ao switch em outras linguagens, sabe? É usado para direcionar a execução do programa conforme a escolha do usuário. Aí, se ele escolher a opção 1, se ele escolher a opção 1, essa opção ela permite inserir uma nova espécie na árvore. E vemos aqui também até uma limpeza no buffer, né? Que, como usamos o nextInt antes, é necessário chamar o nextLine para limpar o buffer de entrada. E o programa ele solicita o nome do ancestral da nova espécie que vai ser inserida. Aí na função buscar espécie, ela verifica se um ancestral existe na árvore e, se não encontrar, ela exibe um erro. Caso contrário, o programa ele solicita o nome da nova espécie e a insere na árvore chamando o inserir espécie. Caso o usuário escolha a opção 2, o programa exibe toda a árvore a partir da raiz. E a função imprimir árvore ela vai percorrer e exibe a árvore a partir dessa raiz, mostrando a estrutura de todas as espécies e também as suas relações. O usuário escolhendo o 3, ele pode buscar uma espécie específica na árvore. Aí temos aqui se a espécie foi encontrada, e se a espécie não foi encontrada, vai imprimir os resultados. O usuário ele vai digitar então o nome da espécie a ser buscada e a função buscar a espécie retorna, se ela vai ou não ser encontrada. No caso do usuário escolher o 4, vai para exibir informações detalhadas sobre uma espécie, incluindo seu ancestral e seus descendentes. E o programa ele mostra o ancestral e se a espécie possui descendentes. Se houver descendentes, eles são impressos através do imprimir descendentes. Indo para o 5, ele permite a remoção de uma espécie da árvore. Aí a função remover espécies, ela tenta remover a espécie. Se a remoção for bem sucedida, o programa ele pede ao usuário para definir uma nova raiz, criando uma nova árvore com a espécie escolhida como raiz. No 6, vai exibir, na verdade, a relação filogenética de uma espécie. O usuário ele vai escolher uma espécie e o programa vai imprimir a sua relação, mostrando como ela se conecta com as outras espécies na árvore. E por fim, o usuário ele vai escolher o set que vai fechar o programa, dando um break que vai encerrar o loop, fazendo que o programa saia. E aqui temos só o final do nosso programa mesmo, que o scanner ele vai ser fechado para liberar os recursos. Então, vemos que o programa ele oferece uma simulação de uma árvore, permitindo essas interações dinâmicas e um gerenciamento de espécies. A árvore ela vai armazenar as espécies e suas relações filogenéticas, que são os ancestrais e os seus descendentes. E o programa permite o usuário manipular essa árvore do jeito que ele quiser. Então, o código usa uma estrutura de árvore representada por nós, no nó árvore, o que facilita também o armazenamento e a manipulação dessas relações. Então, agora chegou o momento crucial. Vamos testar o programa para ver se ele está pegando. E agora, vamos rodar o programa para ver ele funcionando.
Ele já começa apresentando a mensagem: bem-vindo à árvore clatística, digite a espécie raiz. A espécie que eu vou digitar vai ser a felina. E agora eu vou inserir uma espécie, então eu digito a opção 1. A espécie ancestral vai ser o que a gente acabou de fazer, a espécie raiz, a felina. E a nova espécie vai ser o leão. Vou inserir mais uma, mas já foi possível ver aqui que a nova espécie leão foi inserida, foi adicionada sob felina. Escolha uma opção, vou escolher um de novo para inserir mais uma espécie. Vou colocar em leão e a nova espécie vai ser gato. E aqui, eu digitando o 2, para visualizar a árvore completa, vemos a árvore clatística. Com um recuozinho aqui, felina, leão e gato. Quando eu escolho a opção 3, ele pede para eu buscar uma espécie. E a espécie em específica tem que ser a raiz, tem que ser a felina. Aí vai mostrar que a espécie felina ela foi encontrada. Agora, no detalhes da espécie, digitando 4 e colocando felina, mostra que a espécie felina é a raiz da árvore, como eu acabei de informar vocês. E agora, digitando 5, vamos remover essa espécie, que vai ser o felina. Raiz da árvore removida. Todas as espécies elas foram apagadas. Então, qual espécie será a nova raiz? Ele já manda a gente fazer uma nova espécie para sua nova raiz. Eu vou colocar Amphioxa. E nessa eu vou inserir também uma nova espécie, que vai ser o tubarão. Só vamos visualizar para ver se está tudo certinho. Árvore clatística, Amphioxa. Que eu esqueci de colocar. Eu fiz algo errado aqui, mas eu vou fazer da forma certa. Ó. Eu vou inserir a espécie. Eu tenho que inserir a espécie ancestral, foi o que eu não fiz anteriormente. Tem que colocar Amphioxa. E agora a nova espécie, que aí sim tem que ser o tubarão. E agora colocando para visualizar a árvore completa, vai mostrar a Amphioxa e o tubarão. E assim, testando para visualizar a relação filogenética. Filogenética de qual espécie? Vai ser a Amphioxa, que é a que temos agora, né? Aí ela mostra relação filogenética Amphioxa, Amphioxa tubarão. E por fim, digitando o 7, vamos sair desse loop. Mostra que está saindo. E acabamos de testar o código. É bem visível que ele está funcionando corretamente, de uma maneira muito bonita. Você vê o acabamento como é bem detalhado. E atende a todos os requisitos que estava propostos. Muito obrigado pela atenção. Então é isso. Muito obrigado pela atenção e por assistir o vídeo até aqui.